Olá pessoal, professor Flávio Perini do IFES Campus Cariacica, e hoje a gente vai trabalhar com genética, mais precisamente com a segunda lei de Mendel, também chamada de lei da segregação independente. Vamos procurar entender o que sugere a segunda lei, quando se aplica a segunda lei e ver alguns exemplos práticos da segunda lei, tá? Bom, primeiro, o que é a segunda lei? Quando a gente trabalha na genética, a gente tem que entender que a gente está buscando explicar transmissão de características ao longo das gerações. Estudar transmissão de características, explicar a transmissão de características, envolve, claro, explicar a transmissão de genes. Lembrando que os genes são segmentos de DNA que estão ali compondo o nosso cromossomo. Então, entender a transmissão de genes envolve o quê? Entender a transmissão dos cromossomos. Então, quando nós entendemos o comportamento que os cromossomos adotam ao serem transmitidos, ao longo das gerações, nós entendemos o comportamento dos genes. Sempre que nós pensarmos em estudar transmissão gênica, nós temos três possibilidades. Possibilidade 1, me preocupar com um único par de genes, consequentemente, um único par de cromossomos. Toda vez que eu pensar assim, eu vou estar trabalhando com a primeira lei de Mendel. Possibilidade 2 e 3 envolve a análise de dois ou mais pares de genes situados em dois ou mais pares cromossômicos. Quando nós analisarmos dois ou mais pares de genes que estejam em cromossomos diferentes, a gente vai ter uma condição chamada de segregação independente. Quando nós analisarmos dois ou mais pares de genes que estejam no mesmo cromossomo, a gente vai ter uma condição chamada linkage. Então, olha aqui, esse esqueminha aqui, um par cromossômico, e eu estou analisando dois pares de genes. Então, eu tenho dois pares de genes, ou mais, aqui dois, no mesmo cromossomo. Essa situação a gente chama de linkage, ou ligação gênica. Não se aplica a segunda lei de Mendel. Dois pares de genes, A e B, par A e par B. Agora note, em cromossomos diferentes. Então isso aqui caracteriza uma segregação independente. Aplica-se a lei da segregação independente ou segunda lei de Mendel. Então a nossa segunda lei de Mendel, ela vai ser aplicada quando? Quando nós estivermos analisando a transmissão de dois ou mais pares de genes que estejam situados em cromossomos diferentes. Analisei um par de genes só, primeira lei de Mendel. Analisei dois ou mais pares de genes no mesmo cromossomo, linkage, não se aplica a segunda lei. Analisei dois ou mais pares de genes em cromossomos diferentes, segregação independente. Aplica-se a segunda lei, aplica-se a lei da segregação independente. Então, é um princípio que explica a transmissão de dois ou mais pares de genes que estejam em cromossomos não homólogos, ou seja, cromossomos diferentes, igual nós observamos aqui. Tá? Então, esse princípio, ele é um princípio fácil de ser compreendido e envolve basicamente uma análise de meiose. Né? Vamos procurar entender o que o enunciado da segunda lei de Mendel nos traz e como chegamos à conclusão desse enunciado. A segunda lei de Mendel foi enunciada assim, os fatores para duas ou mais características segregam-se no híbrido, distribuindo-se de forma independente para os gametas, onde se combinam ao acaso. Isso aqui foi o que foi descrito quando se complementou o estudo relacionado ao reconhecimento da segunda lei de Mendel, lá nos trabalhos mendelianos. Isso aqui pode ser interpretado de outra maneira, que é o que eu coloquei aqui, em outras palavras. Dois ou mais pares de genes que estejam situados em cromossomos diferentes separam-se de forma independente durante a formação dos gametas. Sendo assim, os gametas são formados, portanto, um único gene de cada tipo, com todas as combinações gênicas possíveis e com as mesmas chances de ocorrência. Olha aqui,
Vamos analisar esse esqueminha aqui, ó. Esse esquema, o que ele traz para a gente? O par A e o par B. A gente tem que entender que para formar gameta, divisão celular, meiose. E na meiose, nós vamos ter, ao final do processo, o número cromossômico sendo reduzido à metade. Então, o que vai acontecer na meiose? Duas divisões celulares sucessivas, formando, ao final, 4 novas células. E essas 4 novas células com a redução do número cromossômico. Então, se vai rolar uma redução do número cromossômico, qual é o raciocínio? O raciocínio é, ao final do processo, se a célula tem, ó, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, quando ela terminar o processo de divisão celular por meiose e formar a gameta, ela vai ter que ter células com a metade da carga cromossômica. Ou seja, se eu analisar esse par A, qual seria a metade do par A? Ou Azão ou Azinho. Se eu analisar o par B, qual seria a metade do par B? Ou Bzão ou Bzinho. Então, a célula vai realizar o processo de divisão e, em relação aos gametas formados, nós temos ou o Azão com o Bzão ou o Azão com o Bzinho, ó. Aqui, ó, embaixo. Ou o Azinho com o Bzinho ou o Azinho com o Bzão. E dessa maneira nós temos o quê? A metade da carga genética da célula que iniciou o processo. Então a metade do A ou é o Azão, aqui em cima e aqui embaixo, ó, ou é o Azinho, esses dois aqui, com o Bzão, no caso do Azão e do Azinho, ou com o Bzinho, no caso do Azinho e do Bzinho aqui. Certo? O que isso significa? Significa que se a minha célula é Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, no início da formação do gameta, no término da formação do gameta, ou ela é Azão, Bzão, ou ela é Azinho, Bzinho, ou é Azinho, Bzão, ou Azão, Bzinho. Ou seja, cada gameta vai carregar um único gene de cada tipo. Um Azão e um Bzão. Um Azinho e um Bzinho. Um Azinho e um Bzão, um Azão e um Bzinho. Com todas as combinações gênicas possíveis. E a chance de cada uma dessas ocorrências aqui acontecer vai ser a mesma. Ou seja, esse gameta tem 25% de chance de ser formado, esse tem 25% de chance de ser formado, esse é a mesma coisa e esse é a mesma coisa. Então isso é o que sugere a chamada segunda lei de Mendel. A segunda lei de Mendel sugere que 2 ou mais pares de genes que estejam situados em cromossomos diferentes separam-se de forma independente durante a formação dos gametas. Sendo assim, o mais importante para você daqui, ó, os gametas serão formados portando um único gene de cada tipo, com todas as combinações gênicas possíveis e com as mesmas chances de ocorrência. É o que sugere a segunda lei de Mendel. Por isso, os nossos gametas produzidos foram assim, ó. Esse gameta vai ter um único gene A e um único gene B. Esse, um único gene A e um único gene B. Esse é a mesma coisa, esse é a mesma coisa. Com todas as combinações possíveis. Azão com Bzão, Azão com Bzinho. Azinho com Bzinho, Azinho com Bzão. E como eu falei, cada um deles vai ter 25% de chance de ocorrer. Por quê? Porque ele tem as mesmas chances de ocorrência. E aí o raciocínio. Se eu consigo entender como se formam os gametas, eu consigo entender o quê? Como que a característica é transmitida. Porque para a característica ser transmitida, o que eu preciso? Um cruzamento. E para realizar um cruzamento, o que eu preciso? Gameta do pai e gameta da mãe. Então, produzir o gameta do pai, produzir o gameta da mãe, eu vou fecundar ou recombinar esses gametas ao acaso porque a primeira lei de Mendel já falava disso, e a primeira lei de Mendel é soberana, e vou determinar como que serão os descendentes. E dessa maneira, nós transmitimos aos descendentes 2 ou mais pares de genes que estejam em cromossomos diferentes. Olha aqui, ó. Todo o trabalho foi feito, segundo Mendel,
seguindo os mesmos raciocínios das ervilhas, né? Ele pegou uma ervilha lisa pura, cruzou com uma ervilha rugosa pura, obteve uma geração F1 híbrida, autofecundou essa geração F1 e foi analisar o resultado da descendência. Bom, analisando ervilha amarela e lisa, desculpa, duas características, amarela e lisa pura, verde e rugosa pura, obteve uma F1 só com sementes amarelas e lisas. Qual é o raciocínio? Misturei um amarelo puro com um verde puro, só deu amarela, porque o amarelo é dominante. O liso puro com o rugoso puro, só deu liso, porque o liso é dominante. Então esse indivíduo aqui, ele foi autofecundado, cruzou ele com ele mesmo, e obteve na descendência amarelo liso, amarelo rugoso, verde liso e verde rugoso, ou seja, todas as combinações, seguindo o raciocínio adotado na formação dos gametas. Tá? Ó, nessa primeira parte, o que se observou? A gente tem que lembrar que os gametas são formados portando um único gene de cada tipo, com todas as combinações gênicas possíveis e com as mesmas chances de ocorrência. Isso foi o que a gente definiu na segunda lei. Tá? Então, qual foi o raciocínio? Esse amarelo liso seria um Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. Um único gene de cada tipo, então o gameta dele vai ser o quê? Um Vzão, Rzão. Esse seria um Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Então, o único gameta dele seria um Vzinho, Rzinho. Dessa forma, esse F1 amarelo liso seria um Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, 100% amarelo liso. Porque esse gameta, Vzão, Rzão, junto com esse Vzinho, Rzinho, produziu Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Lembrando, um único gene de cada tipo no gameta. Como aqui só tem Vzão, Vzão, a única possibilidade é formar um gameta com Vzão. E aqui só tem Rzão, Rzão com Rzão. Do lado de cá a mesma coisa. A geração F1, então, amarelo liso, seria Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Tá? Olha aqui essa segunda parte do cruzamento. Lembre-se que os gametas são formados portando um único gene de cada tipo, com todas as combinações gênicas possíveis e com as mesmas chances de ocorrência. Então, o que aconteceu? A autofecundação é cruzar dois indivíduos Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Então, olha só, um único gene de cada tipo, um Vzão com um Rzão, certo? Aqui, quer ver? Ó? Deixa eu melhorar assim. Ó, um Vzão com um Rzão, esse gameta aqui, ó. Um Vzão com Rzinho, esse gameta aqui, ó. Um Vzinho com Rzão, esse gameta aqui. Um Vzinho com Rzinho, esse gameta aqui. Como foi feita uma autofecundação, ele cruzou dois desses. Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão e Vzinho, Rzinho. E como agora nós estamos formando uma variedade maior de gametas, óbvio, as fecundações ao acaso, elas vão acontecer com uma maior variedade de descendência. Tá? Por isso, quando juntar esse gameta, Vzão, Rzão, com esse Vzão, Rzão, vai originar um descendente Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. Que vai ser Vzão, Vzão, amarelo, Rzão, Rzão, liso. Porque lembrando, o amarelo e o liso, ó, a gente viu aqui, são dominantes. Ó, esse Vzão, Rzão com esse Vzão, Rzinho gerou o quê? Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho. Amarelo liso. Esse aqui com esse aqui, ó, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão. Amarelo liso. E esse Vzão, Rzão com esse Vzinho, Rzinho gerou um Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Amarelo liso. Nessa segunda coluna aqui, ó, Vzão com Vzão, Rzão com Rzinho. Amarelo liso. Vzão com Vzão, amarelo. Rzinho com Rzinho, nota, ó. Agora foi o quê? Um rugoso. Vzão com Vzinho, Rzinho com Rzão, Rzão com Rzinho, ó. Amarelo liso de novo. Vzão com Vzinho, Rzinho com Rzinho, ó. De novo, um rugoso. Essa terceira coluna, Vzão
com Vzinho, Rzão com Rzão, amarelo liso. Vzão com Vzinho, Rzinho com Rzão. Agora olha isso aqui, ó, Vzinho com Vzinho, ó, verde. Rzão com Rzão, liso. Vzinho com Vzinho, verde. Rzão com Rzinho, liso. Vzão com Vzinho, Rzão com Rzinho, amarelo liso. Vzinho com Vzão, ó, amarelo. Rzinho com Rzinho, rugoso. Vzinho com Vzinho, verde de novo. Rzinho com Rzão, liso. E Vzinho com Vzinho, Rzinho com Rzinho, verde e rugoso. Então, o que eu quero que você visualize? Conseguimos todas as combinações gênicas possíveis. E cada um quadradinho desse tem a mesma chance de acontecer. 1 em 16, são 16 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 4 por 4, 16. Tá? Então, isso permitiu que Mendel concluísse o que nós definimos como princípio da segunda lei de Mendel, explicando como que duas ou mais características são passadas aos descendentes ao longo das gerações. A segunda lei de Mendel, como eu falei, ela é referenciada pelo princípio da meiose. O que referencia o comportamento da segunda lei de Mendel é a meiose estabelecida naquela célula. Tá? Se nós analisarmos, por exemplo, ó, tem esses dois cromossomos aqui, o par vermelho-rosa e o par roxo-azul. Quando nós formos observar a meiose, vai existir uma fase que é chamada metáfase 1, em que os cromossomos fazem isso, eles pareiam. Porque depois que eles pareiam, eles são mandados para os polos opostos da célula e a célula se divide no meio. Então, quando eles parearem na meiose, eles vão fazer um alinhamento na meiose, com par em cima de par. E aí eles vão migrar para os cantos da célula, eles estão pareados, eles migram para os cantos da célula para a célula se dividir no meio e formarem duas. Mas como nós estamos falando em meiose, nós estamos falando de duas divisões. Então, quando eles forem realizar o pareamento, vai ter um par em cima do outro par. Ó. Aí fica o par com vermelho-rosa, alinhado com o par roxo-azul. Podendo ter o vermelho alinhado com o roxo, olha aqui, fazendo com que eles migrem juntos para o canto de cada célula. E o rosa alinhado com o azul migrando para o outro canto da célula. E aí, quando a célula se dividir aqui no meio, vai formar uma célula com um cromossomo vermelho e um roxo, e uma outra célula com rosa e azul. Que quando essa célula tiver esses cromossomos, mais uma vez, alinhados e dividindo as suas duas metades, as suas cromátides, formarão esses gametas aqui, ó. Ou seja, vai formar um gameta com vermelho e roxo, ó, dois gametas com vermelho e roxo, e dois com rosa e azul. Só que ao invés do cromossomo se alinhar dessa forma aqui, ó, ele pode se alinhar aqui, dessa outra maneira. Por quê? Porque esse alinhamento que os cromossomos fazem é totalmente ao acaso. Com o rosa alinhado ao roxo, diferente daqui, e o vermelho alinhado ao azul. Que vai fazer com que, para essa célula aqui, ó, venha rosa e roxo, e não mais vermelho e roxo, igual aconteceu aqui, e vermelho e azul, e não mais rosa e azul, como aconteceu aqui. O que vai gerar um gameta rosa, roxo, ó, e o outro gameta vermelho, azul. O que eu estou querendo que você visualize? Eu estou querendo que você visualize que a meiose, ela explica todas as combinações possíveis que os cromossomos podem adquirir na hora que os gametas são formados e, consequentemente, as combinações que os genes também vão apresentar, porque os genes estão nos cromossomos. Resultado, ou formou gameta Czão, Vzão,
ou formou gameta Czinho, Vzinho, ou formou gameta Czinho, Vzão, ou formou gameta Czão, Vzinho. Ou seja, todas as combinações possíveis e nas mesmas proporções, como sugere a segunda lei. Então, a segunda lei de Mendel faz referência ao comportamento dos cromossomos não homólogos durante a meiose e diz respeito aos eventos que estabelecem na metáfase 1 da meiose 1, ou seja, ou os cromossomos se combinam assim, ó, ou se combinam desse jeito, gerando, então, todas as variedades possíveis de gametas. Um alinhamento alternativo dos cromossomos não homólogos na placa equatorial é que vai permitir que os gametas sejam produzidos de uma forma ou de outra. Tá bom? Existem situações em que os exercícios pedem para nós determinarmos o número de diferentes gametas. Quantos gametas diferentes são produzidos a partir de um tal genótipo? Existe uma regra que você vai aplicar. Toda vez que for pedido para você número de diferentes gametas, você usa a relação 2 elevado a n, em que n representa o número de heterozigoses no genótipo. Porque, por exemplo, olha esse genótipo azão-azão. Tem algum heterozigoto? Não. Então, o único gameta que ele forma é qual? O gameta azão. Certo? Então, ele só forma um gameta, que é o gameta azão. Então, n valeu 0 por quê? Porque não tem heterozigoto. Ó. Então, 2 elevado a 0, um gameta. Agora, olha esse exemplo aqui, ó, azão-azinho. Tem quantas heterozigoses? Uma. Então, quantos gametas diferentes ele vai formar? Ou azão ou azinho, né? 2 gametas diferentes. Ó, n vale 1, 2 elevado a 1, 2. Visualizou? Olha esse aqui, ó. Azão, azinho, bezão, bezão. Ou ele vai formar gameta azão, bezão, ou azão, bezão de novo, azinho, bezão, ou azinho, bezão de novo. Ou seja, ele só forma 2 gametas diferentes, porque ele só tem uma heterozigose. 2 a 1, 2 gametas diferentes. Olha esse aqui, ó. Azão, azinho, bezão, bezinho. Quais gametas ele vai produzir? Mais uma vez, vai depender de quê? Vai depender das heterozigoses. 2 heterozigoses. Então, o gameta pode ser esse aqui, ó. Azão, bezão. Azão, bezinho, não é? Azinho, bezão. Azinho, bezinho. Então, ele forma 4 gametas, aplicando a regra. 2 heterozigoses, 1, 2, 2 elevado ao quadrado, 4 gametas diferentes. Tudo bem? Toda vez que você precisar determinar o número de diferentes gametas, 2 elevado a n, em que n é o número de heterozigoses no genótipo. Ó, 1, 2 heterozigoses, 4 gametas. 1, 2, 3 heterozigoses, 2 ao cubo, 8 gametas e assim por diante. A segunda lei de Mendel ela também pode ser realizada seguindo os princípios de probabilidade. Como nós estamos trabalhando com genes situados em cromossomos diferentes, o cromossomo deles é um cromossomo independente. Cromossomos independentes se comportam de forma independente. Então, nós podemos analisar cada um deles em separado e depois juntar o resultado de todo mundo utilizando a regra da multiplicação. A segunda lei de Mendel é um exemplo de aplicação direta da regra do E ou regra da multiplicação, permitindo que nós possamos resolver os problemas sem construir um quadro muito grande, e sim vários quadros menores e o resultado final sendo dado por meio de produto. Por exemplo, vamos imaginar um cruzamento desse aqui, ó. Azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho, dezão, dezinho. Com azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho, dezinho, dezinho. Se eu for fazer um quadro aqui, vai ficar um quadro gigante. Um quadro de Punnett grande. Se eu for fazer um quadro juntando os 4 pares de genes ao mesmo tempo. Então, ao invés de eu fazer um quadro muito grande, o que eu vou fazer? Eu vou separar o par A, azão, azinho com azão, azinho. Vou separar o par B, bezão, bezinho com bezão, bezinho. Vou separar o par C, cezão, cezinho com cezão, cezinho. Opa. E vou separar o par D,
Dzão, Dzinho com Dzinho, Dzinho. Faço o cruzamento e tenho os resultados. Aqui dá para fazer até de cabeça, cruzamento mais simples. 1/4 azão, azão, meio azão, azinho, 1/4 azinho, azinho e assim por diante. Só isso aqui que deu um resultado diferente. Meio Dzão, Dzinho e meio Dzinho, Dzinho. E aí, quando eu quiser saber um resultado, o que eu faço? Eu multiplico os que eu quero. Para identificarmos cada um dos genótipos na descendência, associo os resultados dos cruzamentos isolados, utilizando a regra do E, que é da multiplicação. Por exemplo, se eu quiser um descendente assim, ó, azão, azão, bezão, bezão, cezão, cezão, dezão, dezão. Azão, azão, 1/4, vezes bezão, bezão, 1/4, vezes cezão, cezão, 1/4, vezes dezão, dezão. Dá errado aqui, que tem que ser um Dzinho, tá? Dezão, Dzinho, vou colocar assim, meio, que vai dar 1/128, tá? Aqui tem que ser um Dzinho, aqui, ó, Dzinho, porque o resultado do cruzamento D não pode dar um Dzão, Dzão. Se eu mantiver um Dzão, Dzão ali, aqui vai ser 0 e o resultado vai ser 0. Olha esse aqui de baixo está sem nenhum tipo de erro. Ó, o que eu tenho? Eu quero um azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho e Dzinho, Dzinho. Então vamos lá, azão, azinho, meio, tá aqui. Bezão, bezinho, meio, tá aqui. Cezão, cezinho, meio, tá aqui. Dzinho, Dzinho, meio, tá aqui. Então o resultado é 1/16. Então, se eu tenho 2 ou mais pares de genes, eu posso realizar o cálculo das possibilidades de descendência separando esses genes, fazendo os cruzamentos separados e depois junto os resultados da maneira que me for mais conveniente. Tudo bem? Bom, para fechar, vamos analisar aqui alguns exemplos. 3 exemplos que vão exemplificar tudo que a gente descreveu aqui agora. Primeiro exemplo, um exemplo que envolve realização de cruzamento, realização de identificação de gameta. Ó, a segunda lei de Mendel, também chamada lei da segregação independente, diz que os fatores para 2 ou mais características segregam-se de maneira independente, distribuindo-se para os gametas e recombinando-se ao acaso. De acordo com essa lei, podemos concluir que um indivíduo com genótipo assim terá gametas. Então vamos ver a resolução? A resolução está aqui, ó. Acompanhe. Um momento. Então vamos lá para a resolução da questão número 1, dos exemplos de aplicação. A questão fala assim: a segunda lei de Mendel, também chamada de lei da segregação independente, diz que os fatores para 2 ou mais características segregam-se de maneira independente, distribuindo-se para os gametas e recombinando-se ao acaso. De acordo com essa lei, podemos concluir que um indivíduo de genótipo bezão, bezão, cezão, cezinho terá gametas. Quando ele fala no enunciado que os fatores para as 2 ou mais características segregam-se de maneira independente, ele está referendando o que se propõe a segunda lei. Fator é o equivalente a gene. Segregar, separar. Então ele está dizendo que os genes que ele está analisando, no caso o B e o C, estão em cromossomos diferentes e, consequentemente, seguem o padrão da segunda lei de Mendel. Beleza? Bom, o genótipo que a gente está analisando é qual? O genótipo é um genótipo Bzão, Bzão, Czão, Czinho. Esse aqui é o genótipo que a gente está analisando. Beleza? A gente concluiu, a gente mostrou que, seguindo o princípio de segunda lei de Mendel, os gametas eles devem portar um único gene de cada tipo, lembrem disso. E com todas as combinações gênicas possíveis naquele genótipo que você está analisando. Ou seja, nós vamos ter esse Bzão se combinando com o Czão ou com o Czinho. Esse Bzão se combinando com o Czão ou com o Czinho. O que isso significa? Significa que
os gametas produzidos por este genótipo serão Bzão, Czão, Bzão, Czão, Bzão, Czinho. Bzão, Czão já está aqui, Bzão, Czinho já está aqui, então são esses dois gametas. Nas mesmas proporções, é o que a lei prega. Então, esse aqui 50%, esse aqui 50%. Quando nós analisarmos as alternativas, nós temos letra C, Bzão, Czão, perdão, e Bzão, Czinho. Então a resposta é a letra C. Beleza? Então esse primeiro exercício, esse primeiro exemplo de aplicação mostrou pra gente o quê? Aplicabilidade direta da produção de gametas. Tudo bem? Vamos então para o exemplo de aplicação número 2. Vamos então para a questão número 2 dos exemplos de aplicação. Questão número 2. O que essa questão número 2 sugere? O que ela pede? Ela pede para a gente determinar os diferentes, quantos tipos diferentes de gametas. Nota o seguinte, na questão número 1 a gente quis saber quais eram os gametas. Agora nós queremos saber quantos tipos diferentes de gametas. A questão fala assim, ó, um indivíduo com genótipo Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho, Czão, Czinho, Dzão, Dzinho, apresenta quantos tipos diferentes de gametas? E aí, na teoria, a gente reconhece o seguinte, toda vez que nós quisermos saber o número de diferentes gametas, não quais, quantos, nós podemos fazer uma relação 2 elevado a n, em que n vai representar o quê? Vai representar o número de heterozigotos no genótipo que nós estamos analisando. Aqui, o genótipo analisado é qual? É Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho, Czão, Czinho e Dzão, Dzinho. Certo? Resultado, nós temos 1, 2, 3 heterozigoses no genótipo. 3 heterozigoses. Bom, 3 heterozigoses quer dizer que o número de gametas vai ser 2 elevado a n, que é igual a 2 elevado a 3, que é igual a 8 gametas diferentes que são produzidos a partir deste genótipo. Analisando as alternativas, resposta letra C. 8 gametas diferentes. Tudo bem? Então, lembrando, toda vez que nós quisermos calcular o número de diferentes gametas, 2 elevado a n, em que n é o número de heterozigoses. Então, esse exercício 2, resposta letra C, mostrou para a gente a aplicabilidade direta daquela relação que eu fiz. Número de heterozigoses no genótipo nos dá quantos gametas diferentes são produzidos. Tá? O terceiro exemplo é um exemplo para realização de cruzamento. Então, vamos lá. Vamos lá, então, para a resolução do exemplo de aplicação número 3. Que é um exemplo de aplicação que trabalha com realização de cruzamento, reconhecimento de genótipo, realização de cruzamento e análise de descendência, né? Fala bem assim, ó. Imagine que uma mulher de olhos escuros e visão normal, Czão, Czinho e Mzão, Mzinho, case-se com um homem de olhos claros e míope, Czinho, Czinho, Mzinho, Mzinho. Sabendo que os olhos escuros e a visão normal são determinados por genes dominantes, Czão e Mzão, marca a alternativa que indica a probabilidade de nascer uma criança de olhos claros e visão normal. Ele já fala pra gente quem é dominante e quem é recessivo, né? Ó, sabendo que olhos escuros e visão normal são determinados por genes dominantes.
Então, ter olho escuro, quando comparado ao olho claro, vai ser dominante, né? Escuro, Czão alguma coisa, claro, Czinho, Czinho, tá? Visão normal é dominante, Mzão alguma coisa em relação a miopia, recessivo, Mzinho, Mzinho. Ele já deu pra gente o casal. O casal é Czão, Czinho, Mzão, Mzinho, Czinho, Czinho, Mzinho, Mzinho. Então é um cruzamento relativamente simples, apesar de envolver dois pares de genes. Nós temos duas possibilidades para resolver a questão. Ou faz o quadro de Punnett, que é a tabela, ou faz por regra de probabilidade. Então vamos aqui primeiro com o quadro de Punnett. Ó, no quadro de Punnett, o que eu vou fazer? Eu vou montar aquela tabelinha que a gente observa para a realização dos cruzamentos, né? Vou separar o espaço para os gametas produzidos por ela e por ele. Os gametas produzidos por ela são quais? Czão, Mzão, Czão, Mzão, Czão, Mzinho, Czão, Mzinho, Czinho, Mzão, Czinho, Mzão e Czinho, Mzinho, Czinho, Mzinho. Os gametas produzidos por ele, um só, Czinho, Mzinho, porque o genótipo dele é um genótipo homozigoto. Agora é só juntar, né? Czão, Czinho, Mzão, Mzinho. Czão, Czinho, Mzinho, Mzinho. Czinho, Czinho, Mzão, Mzinho. Czinho, Czinho, Mzinho, Mzinho. Tá aí o resultado do cruzamento. Um quarto para cada. O que a gente quer mesmo? A gente quer saber a chance da probabilidade de nascer uma criança de olhos claros e visão normal. Olho claro é o quê? Czinho, Czinho. Então a gente quer isso aqui, ó. Probabilidade de Czinho, Czinho. Visão normal, Mzão alguma coisa. Correto? Czinho, Czinho, Mzão alguma coisa é só esse, ó. Apenas esse. Em 4, apenas 1. 1/4. Que é o mesmo que 25%. Que vai nos dar a resposta letra C. Como eu falei, a gente pode fazer também por regra de probabilidade. E fazer por regra de probabilidade é separar as duas características e depois juntar tudo multiplicando, né? Por exemplo, para a letra C, para o gene C, que é o gene da cor do olho, o que eu vou ter? Ó, Czão, Czinho com Czinho, Czinho. Czão, Czinho com Czinho, Czinho. Ah, o que eu quero? Eu quero o Czinho, Czinho, não é o míope? Claro, perdão? Então, a chance do Czinho, Czinho, que é o cruzamento mais simples, né? Vai dar meio. Para o gene M, eu vou estar cruzando Mzão, Mzinho com Mzinho, Mzinho, ó. Mzão, Mzinho com Mzinho, Mzinho. A chance do Mzão alguma coisa, ó, que é o normal, Mzão alguma coisa, também vai dar meio. Então, a chance de um Czinho, Czinho, Mzão alguma coisa é meio vezes meio, que dá os mesmos 1/4 ou 25%. Você escolhe se faz pelo quadro de Punnett, se faz por regra de probabilidade, o resultado final é o mesmo. Tudo bem? Então, dessa forma, a gente conseguiu exemplificar tudo que foi colocado na teoria de segunda lei. Mostrei para vocês como se produz gametas, seguindo o princípio de segunda lei. Mostrei para vocês o número de diferentes gametas e mostrei como que se realiza o cruzamento.
toda vez que nós trabalharmos com 2 pares de genes, é seguir o princípio de segunda lei. Lembrando, ela é válida para quando os genes estão em cromossomos diferentes. Tudo bem? Espero ter ajudado, espero que vocês tenham compreendido este princípio. Saber a teoria é importante, saber aplicar é importante. Tá? Faça o melhor que puder, seja o melhor que puder, o resultado virá na mesma proporção do seu esforço. Beleza? Valeu, galera, e até uma próxima!